A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, segmento jovem. Isso mesmo, você que é professor, professora da Escola Bíblica Dominical do segmento jovem, aqui na cidade de Joinville ou em de qualquer lugar aí no mundo, quero dizer que você está no melhor lugar para você ter acesso a conteúdos, ter acesso a estratégias que você vai poder utilizar aí para tornar a sua aula um pouco mais dinâmica, né? Para tornar a sua aula aí com muito mais conteúdo e com muito mais subsídios, tá? E eu estou aqui, eu me chamo Valdir Floriano, sou o presbítero da igreja e estou aqui para gravar essa pré-aula de número 10. Então essa é a pré-aula de número 10, dia 9 de março, e o tema da aula de hoje é a autenticidade diante das incertezas da vida. Olha só, o crente, o jovem, manter aí a autenticidade cristã diante das incertezas da vida. E o nosso texto principal diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo de número 90 e o verso de número 12. O resumo da lição diz assim, ó: a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. Se tem uma coisa que o jovem, se tem uma coisa que o crente precisa ter a mais plena e absoluta convicção, é que diante das provas, diante das dificuldades, diante das contingências da vida, o Senhor está com ele o tempo todo. E a nossa introdução aqui vai destacar exatamente isso, que nós estamos vivendo num mundo de bastante adversidades, né? Nós estamos vivendo aí num mundo que tem bastante contingências, bastante situações difíceis, bastante tragédias, bastante situações difíceis, situações muitas vezes tristes, nas quais os crentes também acabam passando. Por quê? Porque essas situações, essas contingências da vida são muitas, não tem como o crente ter controle absoluto diante dessas situações. Quando essas adversidades vêm, muitos ficam frustrados diante dessas situações e acabam ficando decepcionados, muitas vezes até mesmo com Deus. Mas nós vamos ver que, mesmo diante das adversidades da vida, o Senhor permanece conosco, né? O Senhor permanece nos dando força, nos fortalecendo para que nós possamos manter a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. O primeiro tópico vai nos dizer assim, ó: reconhecendo a sabedoria ou a soberania de Deus. Nós vamos ver aqui, portanto, que Tiago está advertindo, é que as pessoas dizem que amanhã elas vão estar em determinado lugar, elas vão abrir um negócio, elas vão ganhar dinheiro, e ali as coisas vão acontecer conforme elas estão planejando. E o que o Tiago está fazendo é criticando exatamente isso. Por quê? Essas pessoas precisam, ou as pessoas, nós cristãos, precisamos depositar a nossa confiança em Deus e saber que Deus é soberano. Deus é dono do tempo, Deus é dono de tudo aquilo que está em nossas mãos, que nada mais é para nós gerenciarmos, né? Então, tudo que está nas nossas mãos, tudo que nos vem, todas as coisas boas que muitas vezes nos acontecem, as situações, as boas oportunidades, nós devemos manifestar gratidão a Deus. E ele está dizendo aqui, ó: fazer planos. Será que existe alguma coisa de errado em fazer planos? E eu gostaria de sugerir aí para você, professor, para você perguntar aí aos seus alunos se eles têm um planejamento, se eles têm um planejamento estratégico aí para a vida deles. E eu gostaria que você comentasse sobre 3 tipos de planos, né? Então, são os planos de curto prazo, os planos de médio prazo e os planos de longo prazo. E você vai poder aí aplicar, de repente, essa dinâmica, né? Apresentar isso numa forma de dinâmica para que os seus alunos possam comentar se eles têm um plano de curto prazo. Bom, o que é esse plano de curto prazo? É um plano para a vida deles para daqui 2 anos, por exemplo. Então, eles estão ali terminando o ensino médio, eles estão terminando ali um ensino técnico, começaram ali uma faculdade. Dentro de 2 anos, como que eles pretendem estar? Na vida profissional, na vida espiritual, na questão de relacionamento. Você vai dividindo ali algumas áreas da vida para que eles possam
traçar e estabelecer esse plano. Então, plano de curto prazo, tem uma média aí de 2 anos, né, para que esse plano, para que esse projeto venha se concretizar. Planos de médio prazo, tem uma estimativa aí de 5 anos para que ele venha se concretizar. Então, para tudo isso, vai precisar de um planejamento, né? E um plano de longo prazo, é um planejamento, um projeto de longo prazo, que tem aí um tempo de 10 anos, né? Então, eles vão precisar, o teu jovem aí, a tua classe vai estar com uma faixa etária entre 18, né, a 25 anos, de repente o tempo máximo, né, o máximo de idade dessa faixa etária, eles vão estar aí com 35 anos quando esse projeto de longo prazo se cumprir. Uma idade relativamente nova, mas eles precisam ter um plano assim, de 2 anos, né, um plano de curto prazo, um plano de médio prazo e um plano de longo prazo. Existe algum problema, existe algum erro em estabelecer um plano para a vida, um plano para o futuro? Não existe problema nenhum. O que Tiago está censurando os crentes da época é que eles batiam no peito e diziam assim, não, nós vamos em determinado lugar, amanhã nós vamos estar lá, nós vamos estar acolá, nós vamos estar num outro lugar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós vamos montar os nossos negócios, nós vamos abrir as nossas empresas, nós vamos montar o nosso empreendimento e vamos ganhar dinheiro. É isso que Tiago está censurando, ao passo que eles deviam apresentar esses projetos diante de Deus, e é o que você como professor deve incentivar esses jovens elaborarem um plano de 2 anos para o cumprimento, um plano de curto prazo, um plano de médio prazo e um plano de longo prazo, e apresentarem esses planos, apresentarem esses projetos diante de Deus, apresentar em oração, mas eles podem sim ter escrito esse plano, né? Como que eles vão fazer esse plano? Eles podem usar aí algumas ferramentas, né? Como o 5W2H, que é um material que está disponível, inclusive, nas revistas do discipulado Nova Geração. Então, se você tem acesso a essas revistas, ali vai ter ali um plano de ação, 5W2H, que é onde eles vão ter ali o que, porquê, como, quem, quando, quanto vai custar. Então, são várias perguntas que eles vão poder fazer para que eles possam ter mais visibilidade, mais clareza de um plano para 2, para 5 e para 10 anos. Isso é importante, mas tão importante quanto ter o plano, ou ainda mais importante do que ter um plano, é esse plano ser apresentado diante de Deus. Então, é isso que precisa ficar muito claro. E, além disso, né, a própria Bíblia, quando a gente encontra no Evangelho a gente vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele dá o seguinte ensinamento, ele fala assim, é Lucas no capítulo 14, e no versículo 28 e 33, com relação ainda a essa questão de planejamento. Olha só o que Jesus fala. É Lucas no capítulo 14, 28 e 33. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, olha só que Jesus está dando uma orientação aqui, de que uma pessoa, quando ele vai edificar uma casa, ou quando ele vai edificar um muro, ele precisa realmente fazer um planejamento para ver se ele vai ter condições de começar e terminar. Então, não há problema nenhum em ter um plano, em ter um projeto, tá? Então, esse aqui é o primeiro tópico, né? Então, o primeiro tópico diz assim, reconhecendo a soberania de Deus, e o primeiro subtópico dizia o seguinte, fazer planos. Então, não há problema nenhum em fazer planos. E o segundo tópico, ou o segundo subtópico desse tópico, diz assim, a provisão divina. Então, o que eu quero destacar aqui é que em todos os aspectos da vida humana, em todos os tempos, em todos os estágios, em todas as fases da vida, Deus é quem supre todas as nossas necessidades, né? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, né, nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, Jesus dizendo o seguinte, observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo,
o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó, bom, vocês observem as aves do céu, que elas não plantam, elas não ceifam, elas não armazenam, e o Senhor não deixa faltar nada a essas pessoas, né? Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que não é necessário que haja uma preocupação com relação à subsistência, né? Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor está cuidando de nós, seja na parte material, seja na parte profissional, na parte espiritual. Agora, uma coisa é necessária, que o jovem se coloque na presença de Deus, e ele não entre num estado de ansiedade, e ele venha confiar de maneira plena e absoluta que Deus é quem supre todas as nossas necessidades, né? Aí aqui o terceiro subtópico diz, humildade diante de Deus. É necessário, tá, que nós tenhamos humildade diante de Deus. Por mais, hoje nós vivemos, até se a gente for observar, você, professor, vai observar aí no teu grupo, que tem muitos jovens talentosos, jovens que têm um grande potencial, jovens que começam a fazer um negócio, jovens que são empreendedores, que são visionários, que têm uma visão empreendedora, que têm uma visão de negócio, e muitas vezes ele começa, qualquer coisa que ele se propõe a fazer, vai observando que aquilo prospera. Só que é necessário que tenha humildade, porque muitas vezes ele tende a começar a achar que ele é um cara muito esperto, que ele é um cara muito inteligente, que ele é um cara muito astuto, que ele é o cara que tem o dom, que ele tem as capacidades, e isso é uma fase, né, um momento muito perigoso, né? Então você precisa alertar aí esse jovem com relação à humildade, tá? Tudo aquilo que um jovem, tudo aquilo que qualquer pessoa, qualquer ser humano é capaz de fazer, tem capacidade, tem condições de fazer, não é pela sua própria capacidade, não é pelo seu próprio esforço, mas é pela graça, mas é pelo benefício de Deus. E isso precisa ficar bastante claro, tá? É claro que você vai observar pessoas no mundo, pessoas que não são tementes a Deus, pessoas que não dão glórias a Deus, mas que conseguem construir grandes impérios na área de tecnologia, na área de inovação, na área industrial, em qualquer segmento que seja. Mas isso não exclui o fato de que esses dons, essas capacidades, essas habilidades de fazer negócios procedem de Deus. É Deus quem dá a capacidade, é Deus quem dá as condições, é Deus quem dá os meios, é Deus quem dá os recursos. Por isso é necessário que os jovens, por mais talentosos que eles sejam, às vezes a gente observa jovens que estão aprendendo a tocar um instrumento, que estão aprendendo a tocar uma guitarra, que estão aprendendo a cantar, e eles começam a se destacar e começam muitas vezes a serem elogiados, e eles começam assim a inflar, né, o ego e achar que, poxa, realmente aqui eu tô por cima, né? Realmente aqui eu estou me destacando, eu estou aqui agora realmente chamando a atenção. Não, tudo é para a honra e para a glória do Senhor, isso precisa ficar bem claro. E o texto que eu destaquei aqui, ó, é de Daniel, no capítulo 4, nos versículos 25 até o 35, que diz assim, ó, Deus deu um sonho para Nabucodonosor e ele deu a interpretação a Daniel. E Daniel aqui nesse momento está dando a interpretação do sonho, que diz assim, ó, tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore, daí aqui vai continuar, né, na explanação da visão, mas o fato é que Deus aqui deu uma visão para Nabucodonosor e chamou Daniel, e Nabucodonosor chamou Daniel para dar a interpretação desse sonho, dessa visão, e Daniel dá essa interpretação, dizendo que Nabucodonosor passaria a viver como os animais. Por que isso? Porque Nabucodonosor olhou lá para tudo que ele tinha construído, para os seus palácios, para os seus reinos, e ele começou a bater no peito e dizer assim, não, tudo isso aqui eu que construí, eu construí com a força do meu braço, eu construí isso aqui com a minha sabedoria, com a minha inteligência, e nesse momento o orgulho, né, a soberba, a prepotência começou a dominar o coração dele, e
ele teve que passar por esse estágio aqui, por essa fase aqui, viver como um animal no campo comendo capim. Por quê? Porque ele não glorificou a Deus. Então isso precisa ficar bastante claro, né? O nosso segundo tópico vai dizer assim, ó, a limitação do conhecimento humano, tá? A limitação do conhecimento humano. O próprio apóstolo Paulo fala que a sabedoria, né, o conhecimento humano, para Deus é como se fosse loucura. Então não dá para comparar, né? Ou se você pegar o acúmulo, né? Ou se você fizer a soma de todo o conhecimento acumulado pela humanidade, né, desde que a humanidade começou a registrar aquilo que ela cria, aquilo que ela inventa, aquilo que ela registra, em termos de poesia, em termos de arte, em termos de literatura, em termos de tecnologia, nada disso tudo isso não corresponde a uma fração milesimal do que é a sabedoria, a profundidade da sabedoria de Deus, né? Mas aqui, nesse primeiro subtópico, diz assim, ó, então o segundo tópico diz a limitação do conhecimento humano, e o primeiro subtópico diz assim, ó, a brevidade da vida. Bom, o que eu destaquei aqui é que esse tema da questão da brevidade da vida, na verdade, está relacionado ao curto período de tempo que nós temos de vida aqui nessa terra. E com isso é necessário que o jovem, principalmente os jovens, que eles façam uma boa gestão do tempo. Porque como essa vida é breve, ela está acontecendo dentro de um período de tempo, então tem muita gente que fala assim que tempo é dinheiro. Na verdade, tempo não é dinheiro, tempo é vida, porque a vida acontece dentro do tempo. E quanto melhor nós aproveitamos o tempo, mais bem-sucedido nós seremos e mais nós poderemos nos dedicar às coisas de Deus fazendo uma boa gestão do tempo. Então é necessário aí que o jovem, né, o teu jovem, faça aí uma boa gestão do tempo. E eu gostaria de sugerir a você, professor, se tiver condições de levar ali uma folha de papel, né, um lápis, uma caneta, para que eles fossem fazendo um registro de tudo que eles fazem durante o dia. Fazendo ali uma programação, né? Fazendo um relatório de tudo aquilo que eles fazem durante o dia e eles se programarem, como essa aula vai ser no domingo, se programarem para a próxima semana, de quando eles levantam, como que é a rotina desses jovens, né? Pede para que eles possam registrar. Eles tiram um tempo ali para fazer um devocional, para dobrar o joelho, permanecer ali um período com o joelho dobrado, orando ao Senhor, um período lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Aí depois eles vão fazer as outras coisas, né? De repente o jovem que estuda, o jovem que está estudando, o jovem está tirando a carteira de habilitação, o jovem está aí no seu primeiro emprego, o jovem está já na empresa. O que ele está fazendo, quais são as ações que ele está tomando que agregam valor. Então, durante um dia que tem 24 horas, e assim, ó, Deus é tão justo que ele dá um período de 24 horas para todos os seres humanos. Então ninguém vai poder diante de Deus dizer que não fez, que deixou de fazer alguma coisa porque não teve tempo. Não, tempo todos têm, porque Deus dá a todos os seres humanos 24 horas. E é o que o ser humano faz dentro dessas 24 horas que o torna diferenciado, faz com que ele venha atingir objetivos. Agora, se ele pega esse tempo de 24 horas e passa boa parte do seu tempo fazendo coisas que não agregam valor, fazendo coisas que não vão ajudá-lo a se tornar um bom profissional, a se tornar uma boa pessoa, a se tornar um bom crente, né, um bom cristão, se ele não lê a Bíblia, se ele não se coloca diante de Deus, então tudo isso aqui, todo esse tempo que ele está gastando em futilidades, coisas inúteis, com redes sociais e TikTok, nada disso agrega valor e isso não vai somar para o seu conhecimento, não vai ajudar a crescê-lo, não vai ajudar a se desenvolver. E logo, muitas vezes, dentro de uma empresa, ele acaba perdendo uma oportunidade porque ele passa boa parte do tempo desperdiçando o tempo com coisas inúteis, coisas que não agregam valor. Então, eu gostaria que você, professor, você utilizasse essa ferramenta, pedindo para que eles pegassem ali uma folha, né? Leva ali uma folha 4, uma folha sulfite, leva canetas e pede para ele ir fazendo ali como que ele utiliza, qual que é a rotina dele, fazer um relatório, né, de como que ele está utilizando o seu tempo
e peça para ele fazer uma folha agora planejada para a semana seguinte, de como que ele vai usar esse tempo, para ele ter algo assim que realmente o desafie a fazer uma gestão do tempo, a fazer uma administração do tempo melhor, fazendo tarefas, fazendo atividades que o agreguem valor. Aí você vai dizer assim, mas quer dizer que o jovem não pode estar ali, de repente, de vez em quando, nas redes sociais, vendo alguma coisinha ali, se descontraindo, como entretenimento? Não, absolutamente. Ele pode fazer isso aí, mas ele tem que investir a maior parte do tempo em coisas que agregam valor e que vão fazer com que ele se torne uma pessoa mais relevante no meio em que ele está inserido. Então, isso aí é muito importante, tá? O segundo subtópico diz assim, a imprevisibilidade do futuro. Então, o segundo tópico diz a limitação do conhecimento humano. E aqui vai dizer aqui, o segundo subtópico, a imprevisibilidade do futuro. Ou seja, o ser humano não tem controle sobre o seu futuro. E ele não pode garantir nada a respeito do seu futuro. O que ele pode fazer com relação ao futuro é um planejamento. Daí, aquela ferramenta, aquela dinâmica que você aplicou ali, que eu comentei antes, né, dele fazer um plano para o futuro, um plano de curto, de médio e de longo prazo. Então, com base nisso aí, ele vai empregar tempo, esforço e energia para que ele possa fazer com que aquilo que ele planejou venha se concretizar dentro daquele prazo. Por isso que tem que ser coisas bem específicas, tem que ser coisas que estão registradas, tem que ser coisas que estão anotadas para que ele possa ter êxito na conquista, né, desses objetivos. Agora sim, tem muitas coisas que vão acontecer no meio desse caminho que ele não consegue prever. Uma catástrofe natural, uma enchente, um raio que cai em cima de uma casa, um incêndio, uma tragédia, uma catástrofe natural. Ele não tem controle sobre essas coisas que vão acontecer no futuro. Mas isso não pode fazer com que ele fique paralisado. Então a pessoa tem medo do futuro porque pode acontecer alguma tragédia. Não, uma tragédia pode acontecer a qualquer momento, mas isso não pode fazer com que a pessoa fique paralisada, a pessoa fique estagnada. Ela tem que fazer os planos, ela tem que planejar sim. Porém, ela precisa ter o entendimento de que todos esses planos precisam ser apresentados diante de Deus, e isso vai fazer com que ela viva pela fé. E é aquilo que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E o crente não pode ficar, é aquilo que o texto diz, né, lá de Mateus, que o crente não pode ficar ansioso com relação às coisas do futuro. O crente precisa descansar no Senhor, o crente precisa confiar no Senhor. Por quê? Porque se o crente passa boa parte do seu tempo pensando e preocupado com o futuro, ele tende a entrar num estado de ansiedade. E se o crente passa por muito tempo preocupado com as coisas do passado, ele tende a entrar em depressão, porque fala, porque no passado era assim, porque no passado era melhor, porque aconteceram coisas boas, porque aconteceram coisas excelentes no passado, e agora não é mais assim, e aí ele só fica pensando no passado. Então ele tende a entrar num estado de angústia, né, num estado de depressão, onde ele precisa dividir o seu tempo da seguinte forma. O passado, ele pega as principais lições e os principais aprendizados com os erros e com os acertos que ele teve no passado e traz aquilo como uma lição para o presente. E o futuro? E o futuro ele precisa planejar. Mas com base em que ele vai planejar o futuro? Com base nas suas experiências, com base nos seus aprendizados, com base no seu crescimento, em tudo que ele conseguiu aproveitar das experiências passadas. Então ele traz isso para o presente, planeja o futuro através de registro e projeta isso para que ele não venha viver num estado de angústia, para que ele não venha viver num estado de ansiedade. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, viva o tempo presente, viva o agora, dê o seu melhor agora, se prepare melhor agora, seja um crente melhor agora, se coloque na presença de Deus agora, busque a palavra de Deus agora, leia a Bíblia agora, venha para a escola dominical agora, é no tempo de hoje, é no tempo de já que você tem que fazer todo o esforço, né, que você tem que empregar todo o seu esforço para que no futuro você possa realmente ter um futuro brilhante, né, ter um futuro extraordinário, ter um futuro de alto desempenho, né, ter um futuro de alta performance, mas tudo isso apresentado diante de Deus. Agora vamos lá, portanto, para o nosso terceiro subtópico, diz assim, a dependência da sabedoria divina. Olha só, questão de sabedoria,
questão de sabedoria aqui que você pode apresentar aí para os seus alunos, pedir para eles diferenciarem conhecimento, inteligência e sabedoria. Como é que pode ter gente que tem tanto conhecimento? O conhecimento nada mais é do que o acúmulo de informação. As pessoas vão lá, buscam as informações, e hoje, mais do que nunca, né, através de um aparelho celular, as pessoas têm muito acesso, né, à informação. Então, isso gera, né, um acúmulo de conhecimento. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que vê um problema, ela pode não ter muito conhecimento, mas ela vê um problema, ela vê uma situação e ela consegue resolver fácil aquele problema, aquela situação. Agora, uma pessoa que tem sabedoria, ela pode não ter muito conhecimento, pode não ter muita inteligência, mas é uma pessoa que, a partir das experiências que ela teve na vida, ela consegue colocar aquilo na prática. Ela tirou lições de coisas que ela vivenciou e de coisas que ela observou, e ela consegue trazer uma aplicabilidade para a vida. Então, é isso que diferencia uma pessoa sábia. É uma pessoa que muitas vezes não tem muita instrução acadêmica, né, do ponto de vista formal, mas é uma pessoa que tem grandes experiências vivenciais, daquilo que ela já experimentou, daquilo que ela viu, daquilo que ela mesma experimentou, e ela consegue trazer aquilo como uma lição, como um aprendizado, e trazer aquilo como um princípio para a sua vida. Então, isso é muito importante você distinguir essa questão. Por que é importante distinguir isso? Porque, às vezes, você vai ver muitas pessoas que são consideradas até inteligentes, mas que tomam decisões erradas. Mas por que elas são inteligentes e tomam decisões equivocadas? Porque, muitas vezes, elas têm inteligência, têm conhecimento, mas não têm sabedoria. E isso é importante você destacar aí aos seus jovens. Agora, vamos ao terceiro tópico, que diz assim, ó: confiar em Deus em meio às tempestades. E é exatamente aquilo que vai acontecer, né? E o primeiro subtópico diz assim, ó: Deus está conosco nas dificuldades. Então é importante, nós estamos vivendo num mundo onde você vai ver aí até influencers dizendo assim, mas que Deus é esse que tudo que as coisas ruins que acontecem é para te experimentar, é para te provar, para te tornar uma pessoa melhor. E quando acontece alguma coisa boa, essa coisa boa vem de Deus. Então, quando acontece uma coisa ruim, é Deus. E quando acontece alguma coisa boa, é Deus também. Daí fica fácil, né? Não, esse pensamento está equivocado. Porque realmente tudo que nos acontece é aquilo que diz lá em Romanos 8:26 ou 8:28. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. E acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Independente se sejam coisas boas e coisas ruins. E eu não posso ver isso como uma coisa negativa. Eu preciso treinar a minha mente, e eu preciso me preparar espiritualmente para entender que as adversidades estão me preparando, estão criando para mim uma plataforma para que eu possa ir para o próximo nível no meu amadurecimento espiritual. Mas tudo isso implica em humildade, implica numa confiança total, plena e irrestrita na pessoa de Deus. E falando assim, que Deus está conosco, o mesmo texto de Romanos 8:26, vai dizer assim, que o Espírito Santo, ele nos observa, ele nos contempla nas nossas fraquezas, onde muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, mas ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E lá no Evangelho de João, capítulo 14, nos versos 16, vai dizer assim, que eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias, ele estará convosco para sempre. Então é importante que o jovem saiba que muitas vezes nós estejamos passando por dificuldades, estejamos passando por aflições, estejamos passando por alguma situação difícil, alguma situação complexa, porém o Espírito Santo está conosco. É Ele que nos consola, é Ele que nos assiste, é Ele que nos ampara, é Ele que nos acolhe, é Ele que nos dá força, e Ele que coloca muitas vezes palavra na nossa boca que muitas vezes a gente não consegue expressar, mas Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o texto de Mateus 28:20 diz exatamente isso lá. Jesus já no finalzinho ali, antes da sua assunção, de ser assunto ao céu, ele diz assim, e eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, ó, Deus está conosco. O tópico 2 diz assim, ó, propósito em todas as coisas. Portanto, tudo aquilo que o jovem for fazer, ele precisa ter um propósito. Mas o propósito precisa levar em consideração alguns aspectos aqui que eu quero que você aí apresente aos seus alunos, né? Primeira questão, ó, quando você cumpre com o seu propósito, você precisa estar fazendo algo pelo qual você é apaixonado, você gosta de fazer. Então, essa é a primeira questão. E o segundo, você fazer algo que você é mais qualificado para fazer. Isso diz respeito à vocação. Então, assim, ó, é paixão, você ama fazer, vocação é o que você melhor sabe fazer, missão, aquilo que você ama fazer, aquilo que você melhor sabe fazer, como que isso impacta a vida das pessoas. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus permite com que aconteça na nossa vida, tem uma finalidade, tem um objetivo, tem um objetivo específico, tem um objetivo positivo, e é impactar positivamente a nossa vida, trazendo para nós fortalecimento, trazendo crescimento. Então, isso está relacionado a propósito. E também recompensa. Então, assim, ó, paixão, vocação, missão e recompensa, ou remuneração. Ah, mas a gente faz as coisas para Deus e a gente não ganha nada, é tudo voluntário. Você que está pensando, saiba que todo o trabalho que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, é o último versículo, não me lembro qual agora, se não me engano é o 58, que diz assim, ó, meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ver como é que fala lá. O último versículo diz assim, ó, portanto, meus irmãos, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, você vai ter uma recompensa. Então diga aí para o seu jovem, não importa se o objetivo dele é se tornar um advogado, se o objetivo dele é se tornar um médico, se o objetivo dele é se tornar um empreendedor, abrir um empreendimento, um negócio, uma empresa, uma firma, o que quer que seja, não importa. Tudo ele tem que colocar como alvo principal aquilo que Jesus falou assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é necessário que o jovem tenha esse entendimento, que é propósito em todas as coisas, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na questão de relacionamento, nos negócios. Então, em tudo que o jovem se envolver, ele precisa ter isso em mente, que é o propósito, cumprir com o propósito de Deus. E pode ter a mais absoluta certeza que aquilo que Deus tem preparado para o jovem é o melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E a sabedoria de Deus, né, que se manifesta através das ações, né, e da vida do jovem, a sabedoria que se manifesta é uma sabedoria pura, é uma sabedoria racional, é uma sabedoria boa, é uma sabedoria perfeita que vai se manifestando na vida do jovem também. Então aqui, ó, propósito em todas as coisas, né? Então o jovem precisa, obviamente, aprender a superar, né, as dificuldades da vida, mostrando aí com isso resiliência, né, que foi a palavra que eu destaquei aqui. E por fim, vai ter aqui, ó, viver em obediência e fé. E obediência em relação a quê? Obediência em relação à palavra de Deus. Quanto mais o jovem se interessa em aprender a palavra de Deus, quanto mais o jovem se interessa em se alimentar da palavra de Deus, mais os princípios vão estar firmados, mais os princípios vão estar arraigados ali na sua mente, no seu coração. E eu destaco alguns princípios que eu tenho sempre anotado aqui na minha Bíblia, que é para que esse jovem ele venha ter assim em mente esses princípios. Então, toda decisão que um jovem for tomar, é necessário que ele tenha esses princípios em mente. É necessário que ele tenha esses princípios. O princípio do amor, o princípio da obediência, o princípio da semeadura, da gratidão, da compaixão, da misericórdia, do perdão, da justiça, da honestidade, da verdade, da escolha, da confiança, da hierarquia, da honra, da generosidade, da perseverança, princípio do arrependimento, princípio do temor, princípio da lealdade, princípio da disciplina, da fidelidade, da humildade, que é o que a gente abordou aqui na lição de hoje, princípio da aliança,
princípio da prudência, princípio do respeito, princípio do desfrute, princípio da mordomia, princípio da organização, o princípio da paciência e o princípio da liberdade. Então, esses são os princípios que devem nortear a vida de um jovem. Olha, professor, eu espero que esse conteúdo aqui possa ajudar você aí durante a ministração da sua aula. Desejo que Deus te abençoe grandiosamente e nos vemos aí na próxima aula.